Amém? Que alegria estar junto com os irmãos. E o tema que Deus colocou ao meu coração para poder compartilhar uma mensagem que possa, em nome de Jesus, fazer diferença na tua vida, porque a diferença do poder da palavra está na prática daquilo que você ouve. Amém? Como diz lá em Tiago 1:22, se eu não me engano, não sede somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E o tema que Deus colocou ao meu coração: qual a sua identidade? Amém? Qual a tua identidade? Quando você pensa, ou quando alguém te pergunta, qual a tua identidade? Normalmente a primeira coisa que vem em teu coração é qual o número do seu RG, amém? Ou quem você é, o que você faz, qual profissão você exerce. Mas em nome de Jesus, que o Senhor traga revelação em nosso coração e que nós possamos sair daqui reconhecendo a nossa verdadeira identidade. Amém? Em nome de Jesus. E quando eu meditava sobre esse tema e o que Deus colocou no meu coração, nós devemos considerar importante ter a ciência sobre a nossa identidade nessa caminhada e nessa jornada nos nossos dias. Quem somos, as nossas raízes e qual o objetivo real da nossa existência. Porque o Senhor te trouxe para este momento, para essa geração, qual a diferença que você tem sido na casa do Pai e como Deus te chamou e aonde você está, e talvez você não consiga imaginar onde o Senhor pode te levar. Se pensarmos sobre uma identificação, logo lembraremos de identidade desde as nossas raízes, desde a nossa infância, a nossa juventude, os lugares que nós moramos, amém? Eu comecei a mergulhar nessa palavra e Deus começou a me lembrar e me levar a lugares até onde a minha mente pôde me trazer à memória. E de quantos lugares o Senhor me resgatou, de quantas situações Deus me livrou e de quantas bênçãos Ele me alcançou. Amém? E que eu peço em nome de Jesus que o Espírito Santo tenha liberdade para te levar aonde o Senhor precisa te levar, para que você resgate a tua verdadeira identidade como filho de Deus. Amém? Não se afaste da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então, talvez a cultura ou os costumes que nós fomos adquirindo. E numa identidade, quando você olha, essa identidade ela tem dados importantes, principalmente para aqueles que precisam ter essas informações. Você tem ciência dela, mas quando alguém pega essa identidade, vai ter seu nome, data de nascimento, nome do pai, da mãe, em alguns casos, só o nome da mãe. Mas na grande maioria, o que precisa são informações necessárias sobre aquilo. Amém? E o que Deus quer mostrar para mim e para você, existem informações necessárias, um documento espiritual referente à tua vida. Você não consegue imaginar como você é visto no reino espiritual. Amém? Você tem uma identidade, você tem uma numeração, Deus te conhece por completo. E Deus é tão perfeito que Ele teve o poder de te fazer indivíduo. Propriedade exclusiva. Nós somos uma geração, um povo adquirido, separado pelo Senhor. Você é uma obra-prima que o Pai separou para essa geração. Ele é o único que conhece cada um de nós até pela digital. Amém? Tudo bem? Alguém comigo aqui? Glória a Deus. Então eu quero te convidar aí no Salmo, no capítulo 139. Cada um de nós somos expostos com diferença, ou seja, ninguém é igual a ninguém. Amém? Alguém aqui é igual ao outro? Tem gêmeos aqui dentro? Amém? Amém. Ali tem. Mas não são iguais. São iguais? Totalmente diferente. Talvez a aparência. Mas Deus, em sua perfeição, criou o homem à sua imagem e semelhança. Cada um de nós
temos da parte de Deus a imagem e a semelhança que Ele quis para cada geração que nós estamos. A diferença é que Deus quer nos levar ao plano original que Ele tem para cada um. Porque vivemos debaixo de um plano espiritual, dentro de um plano físico, e entre esses dois planos existe um propósito, e esse é um propósito divino, é o propósito de Deus. Existem aqueles que creem, tomam posse desse propósito e vivem, amém? E estão fazendo diferença para a sua geração. Existem aqueles outros que ainda estão perdidos, mas cedo ou mais tarde, Deus não tarda, Deus vai trazer ele para o caminho em nome de Jesus. Talvez você seja essa pessoa e você vai ter uma oportunidade de começar e permitir que uma nova história comece na tua vida. E que Deus comece a escrever novamente, nova todas as coisas. Amém? Lá em Coríntios, só vou comentar o versículo, amém? Pedir para que vocês abrissem Salmo 139, todos conhecem, Coríntios 15, 33, diz assim: Não deixem se enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Tem um ditado popular que diz: me diga com quem você anda, que eu direi quem tu és. Nós nos identificamos com as pessoas a qual nós caminhamos. Amém? Eu tenho certeza que se você escolher Jesus como o seu amigo, companheiro, quem vai caminhar com você todos os dias, a tendência é você ser cada vez mais parecido com Ele. Amém? Aqui em Salmo 139, versículo 14, diz assim. Ele vai expressar claro, que é importante, você está lendo o Salmo 139, que vai falar que Deus nos conhece por completo, mas aqui detalhadamente, e peço para que você continue com o seu coração escancarado, e deixe Deus te levar até antes da sua existência, porque Deus te planejou e te forjou e te separou e te escolheu até mesmo antes de você imaginar estar nesse planeta. Ele diz aqui no versículo 14: graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, a minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam o meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que só um deles existisse. Amém? Quem crê assim? Salmo 139 diz isso. Antes da tua existência, antes dos teus planos, antes de você ter uma identidade, Deus já escreveu quem você seria. Você só precisa se encontrar, você só precisa entender quem você é. Amém? E aí muitas coisas que estão sem resposta na sua vida, você vai encontrar um porquê. Talvez porque distantes da glória de Deus você está. Como diz em Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória do Pai, afastados, distantes, longes da presença de Deus. E o que Deus quer em Jesus Cristo, te aproximar novamente dEle. Amém? E continuando, como você estava quando Jesus te encontrou? Eu não sei quanto tempo, esses dias eu estava fazendo os cálculos, eu estou com Cristo desde 97, depois fui fazendo os cálculos, aqueles períodos de adaptação, do trabalhar do Senhor, da mudança de identidade, de transformação, e eu fiquei pensando, a transformação até hoje continua. Com você também? E cada dia Deus vai mudando e transformando para que a identidade dEle em você cada vez mais resplandeça, que é a glória dEle. Amém? E eu fiquei pensando em um homem que me chamasse muita atenção. Claro, a gente vai ter na Bíblia vários exemplos. E como eu amo a palavra, eu ia citar diversos, só que a gente tem que ficar até um certo horário. Amém? E eu quero citar sobre a vida de Pedro, porque a maioria conhece Pedro. Amém? Pelo menos ouviu falar que Pedro, quando foi chamado, ele era bastante sanguíneo, e mesmo conhecendo Jesus, ele continuou sendo calmo, irmãos? Ou ele era bem fervoroso? Eu não sei como o Senhor te chamou,
Eu não sei em qual situação você foi encontrado por Jesus. Eu não sei se você ainda conhece esse Jesus que eu estou te apresentando, mas hoje você vai ter a oportunidade. Assim como diz em Colossenses 1,13, Jesus Cristo nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, um reino de amor. Amém? Em nenhum momento nos iludiu dizendo que seria fácil. E Ele disse, nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, tende alegria por passares em provações. Eu vou te dar vida, e uma vida em abundância. E a abundância que Deus quer se manifestar na tua vida, não está nesse plano físico, está no plano espiritual, que posteriormente vai refletir no plano físico. Amém? Quem crê assim? Tem dois comigo, mas vamos lá. Então, o apóstolo Pedro, ele foi chamado junto com seu irmão. Quem lembra? Ele teve uma experiência de ver um milagre da pesca diante de Jesus. Ele, seu irmão e outros estavam pescando a noite inteira, amém? E depois da noite inteira tentando pegar, eles pegaram alguma coisa? Não pegaram nada. E no outro dia, quando eles estavam chegando, Jesus à beira da margem, se aproxima dele e pergunta, vocês pegaram alguma coisa? Jesus tinha ciência do que eles precisavam, Jesus tinha ciência de tudo o que tinha acontecido com ele. Antes de você apresentar qualquer coisa diante do Senhor, o Senhor sabe. Toda palavra que vem à tua boca, o Senhor já sabe o que você vai dizer. Mas Ele precisa e Ele quer se relacionar. Relacionamento depende de diálogo, depende de conversa, depende de apresentar. Ele diz em Isaías, apresenta as suas causas, eu quero te justificar, filho. Eu quero te abençoar, a minha alegria e o que eu mais quero é ver meus filhos prósperos. E não é uma prosperidade que nós temos e fomos ensinados, mas é uma outra prosperidade, que é a paz, que excede todo o entendimento, é a alegria de ter uma vida plena na presença de Deus. Por isso que Jesus disse, eu quero que a minha alegria em vós seja completa. Eu não quero uma alegria passageira, eu quero uma alegria que você sempre vai sentir gratidão no teu coração, pelo que você é, pelo que você tem, pelo que você vive, por aquilo que você desfruta, a família que você tem, os filhos que você tem. Porque tudo isso é uma dádiva, é algo que Deus te abençoou. Amém? E quando Jesus questiona Pedro e os outros parceiros, e Pedro fala, não pegamos nada, e Jesus olha para ele e fala, vai, volta lá e pega a sua rede, depois deles limparem. Quem são os pescadores, sabe? Aqui tem a família de pescadores. Depois de uma grande noite de tentativa para poder pegar os peixinhos, e eles chegam de manhã, estão limpando as redes, aí vem Jesus e fala, olha, volta e joga a rede, vocês vão pescar. Amém? E Pedro falou, olha, passamos a noite inteira. A palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que Deus quer mostrar para mim e para você é que se Deus lançar uma palavra sobre a tua vida, assim como Jesus lançou sobre a vida de Pedro, Pedro disse, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Sobre aquilo que o Senhor colocou na tua vida, se você lançar a rede, eu tenho certeza que aquilo que Deus separou para a tua vida, Ele vai te abençoar. Sobre aquilo que Jesus colocou. A diferença não está em você vir na casa do Pai e receber palavras que possam somente alimentar o teu espírito e edificar a tua vida. Mas a diferença está em você colocar em prática tudo aquilo que o Pai está revelando à tua vida, para que amanhã, algo santo e poderoso, através dessa identidade, que é o manifestar de Deus, no seu dia faça a diferença. Amém? E aí Pedro vivenciou algo sobrenatural. Porque a bênção que Deus tem para a nossa vida não abençoa só a gente, todos que estão à nossa volta. Porque Pedro, quando entrou no barquinho, as redes estavam quase estourando, eles colocaram no barquinho, o barquinho começaram a afundar, tiveram que chamar outros barcos para poder abençoar. E quando Deus escolhe a tua vida para te abençoar, todos que estão à sua volta serão prósperos e abençoados em nome de Jesus. Porque você vai resplandecer a glória de Deus. As pessoas vão ver que há algo diferente na tua vida. Aí você começa a crer, como está em Atos 16, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Por isso que muitas vezes as manifestações do reino e das promessas de Deus começam a tomar tamanha proporção, porque é a liberdade que se dá ao Espírito Santo.
Mas o que Deus quer nos alertar hoje, irmãos, que tem muitos que vivenciaram uma troca de identidade, e a gente vai entender na palavra que talvez por um período estão recuando e voltando à identidade anterior. Amém? Mas vamos lá. Logo em seguida, Pedro leva Jesus na sua casa e a sogra de Pedro estava doente. Amém? Dizem alguns que gostam de brincar que Pedro negou Jesus por aquele motivo, né? Porque tinha curado a sogra dele. Creio que não foi assim. Jesus talvez estava ali em sua casa com muita alegria, e quando ele viu que alguém estava enfermo, e aí eu quero te dizer, Jesus cuida de detalhes. Até aquele que a gente acha que Jesus não está olhando, Deus está cuidando. E Ele tem poder para poder curar. Até aquele que de repente nem procurou, mas estava ali servindo, e Jesus olhou para aquela sogra de Pedro e falou assim: você merece receber a visitação do Filho de Deus. E assim ela foi curada. E logo em seguida, é claro que eu não vou conseguir relatar todas as passagens que Pedro vivenciou, e depois você vai conseguir compreender na conclusão o que Deus quer te mostrar, assim como Ele revelou na minha vida. Eu não posso perder a identidade de quem eu sou, verdadeiramente. E essa identidade, ela não começa na igreja. Aqui eu sou ensinado a aprender, a ter uma identidade, e quando eu saio daqui, é a identidade de Cristo que eu manifesto onde eu estou. Amém? E aí, depois ele vivenciou a cura de uma mulher com fluxo de sangue. Lembra essa passagem? Jesus estava passando e uma multidão comprimia. Quando Jairo chega e interroga Jesus e fala: por favor, me ajuda, minha filha está moribunda. Amém? Estava quase a ponto a morrer. Me ajude, vem até minha casa. Eu sei que o Senhor é o Salvador, o Senhor pode curar. Amém? Esse é o desespero de um pai quando ele crê que Jesus tem poder de trazer essa visitação. E eu quero dizer, toda vez que você levar Jesus na tua casa, Ele tem poder de fazer tudo o que for preciso para que a paz, a operação de milagres, o propósito de Deus aconteça na tua casa. Saiu daqui, não esqueça de Jesus, leve Ele contigo. Leve Ele do seu lado. Que o Espírito Santo manifeste no teu espírito para que a bondade de Deus seja revelada. E quando Jesus estava caminhando em direção à casa de Jairo, algo aconteceu. Uma mulher com fluxo de sangue estava ali e vendo o que Jesus estava fazendo. Esse Jesus maravilhoso, que eu tanto amo, foi tocado por essa mulher, porque aquela mulher somente creu que se ela tocasse nas orlas de Jesus e não em Jesus, porque ela tinha um fluxo de sangue e ela considerada como impura, então ela não podia tocar em Jesus. E quando aquilo aconteceu, ela tocou nas orlas de Jesus, Jesus parou e falou: algo aconteceu, alguém me tocou. E eu quero dizer para você que veio hoje aqui e talvez esteja esperando algo sobrenatural, saiba que Jesus sabe quem está tocando Ele verdadeiramente. Quem está ali completamente entregue, reconhecendo que Ele tem poder de fazer o que precisa ser feito. E quando aquela mulher tocou em Jesus, Jesus disse: olha, alguém me tocou. Quem foi que falou? Pedro de novo. Pedro olhou para ele: como assim, Jesus? Todo mundo está te apertando. Eu estou aqui te protegendo. Ninguém te tocou. Quem te tocou foi eu. Mas Pedro, alguém me tocou, mas me tocou de uma forma diferente. Então toda vez que você vem à casa do Pai, tenha e creia que você pode tocar Jesus de um jeito como nunca você tocou. E eu sei que toda vez quando você toca em Jesus, ou quando Jesus toca em você, você não é mais o mesmo. Você tem sua vida transformada. E assim aconteceu naquele momento. Pedro viu aquele milagre. Logo em seguida Pedro foi até a casa de Jairo e Jesus chamou Pedro, Tiago e João, chamou só os 3 para entrar. E Pedro viu ali um milagre acontecendo de novo. E aí, em um período ousado, os discípulos tinham que ir para outra margem. Jesus foi para o monte orar e logo em seguida eles estavam olhando e viram no mar um vulto. Em algumas versões diz que parecia um fantasma, outros conseguiam ver talvez uma imagem. E quando Pedro, mais ousado, olhou e falou assim: olha,
se tu és Jesus, meu Senhor, filho de Deus, deixa eu ir aí, que Jesus falou para ele. Vem, Pedro. Amém? O que Pedro fez? Pedro andou sobre as águas. E eu quero te convidar a abrir em Mateus capítulo 14, versículo 29. Então a gente vai ler alguns pequenos pedaços, amém? Versículos, para que a gente compreenda alguns detalhes que Deus quer ministrar ao nosso coração. Porque Pedro, quando ele olhou para Jesus, ele teve um momento de muita ousadia. Assim como nós, em vários momentos da nossa caminhada, vivenciamos coisas sobrenaturais. Mas a gente não pode esquecer aquilo que nos dá esperança. A gente não pode esquecer aquilo a qual chamado nós fomos separados. E aqui em Mateus capítulo 14, 29 e 30 diz assim: E Jesus lhe disse, pode vir. E Pedro, saindo do barco, andou em cima da água, em direção a Jesus. Porém, ao sentir o forte vento, Pedro teve medo e começou a afundar e gritou, salve-me, Senhor. Muitas vezes é isso que acontece. A gente sempre comenta e diz que a gente precisa ter a cabeça no céu e os pés na terra. E a gente precisa ter equilíbrio sobre o reino espiritual e o reino físico. Mas vai chegar um momento na sua caminhada que você precisa compreender que aquilo que é sobrenatural, Deus não tem limites, e o infinito de Deus é que aquilo que é sobrenatural se torne natural para aqueles que são filhos. Por isso que Jesus diz que maiores obras nós faríamos, porque é uma manifestação do próprio poder de Deus em nós e através de nós. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos no poder que opera em nós. Efésios 3:20. Olha o poder que existe. Porém, as dificuldades do dia a dia, a realidade que nós vivemos, a situação que cada um acaba encontrando quando você sai da casa do Pai. Porque aqui é lindo você conseguir demonstrar a tua identidade. Aqui é gostoso você compartilhar momentos maravilhosos, você está em comunhão. Mas é no dia a dia, é você e a sua realidade. E que em nome de Jesus, você consiga mostrar a sua identidade para a sua realidade. E você comece a desfrutar do sobrenatural de Deus. Porque se for preciso, até sobre as águas, Jesus vai permitir que você passe. Amém? Continuando. Vamos lá em 17, de Mateus, capítulo 17. Lembra Jesus, enquanto vocês estão abrindo? Jesus, num momento, disse, olha, é importante para que eu vá para Jerusalém, para que eu seja entregue. E Pedro fala assim, olha, não, Jesus, não vai. E Jesus fala, olha, arreta-te de mim. Você está cogitando das coisas do homem e não de Deus. E um pouco minutos anterior, Jesus pergunta, Pedro, quem dizem que eu sou? E Pedro diz, tu és o Filho de Deus. E o próprio Jesus olha para ele e fala, bem dito, amém, bem falado. Você foi usado pelo Espírito Santo por essa revelação. E logo em seguida ele é usado pelo inimigo. E o que Deus quer mostrar para mim e para você, que Ele tem cuidado de cada detalhe da nossa vida. E aqui em Mateus 17, versículo 1, diz assim, 6 dias depois disso, desse ocorrido, Jesus chamou a Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e o levou em privado para um alto monte. E ali Jesus mudou a sua aparência diante deles. O seu rosto brilhava como o sol e as suas roupas se tornavam brancas como a luz. E de repente Moisés e Elias também apareceram diante dele e ambos começavam a conversar com Jesus. Amém? Irmãos, que experiência maravilhosa. Elias representava a lei. Elias representava o poder, o fogo. Amém? E Moisés representava a lei, representava o mandamento. Eram duas pessoas de extrema importância, principalmente para a cultura judaica. E ali Jesus se manifesta e resplandece diante dos seus discípulos, e Pedro consegue ver aquilo, algo sobrenatural.
Eu creio que Deus está falando com alguns, que já teve momentos de Deus te permitir ver algo e coisas sobrenaturais. Por isso que Ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou ao coração do homem as coisas que Deus tem separado para aqueles que o amam. Amém? Deus tem cuidado da tua vida. E aí eu quero te convidar aí, Mateus capítulo 26. Estamos terminando a parte de Pedro, e nós vamos entrar para a conclusão. Teve um outro momento lindo também, quando Jesus entra em Jerusalém. Os cobradores de impostos chegam para Jesus e dizem: olha, você pagou os impostos? E Jesus fala: paguei os impostos. E eles começam a questionar os discípulos, e Jesus fala: Pedro, faz o seguinte, pega uma varinha, um anzol, vai ali no mar e pega um peixinho. E Pedro vai lá, pega um peixe. E Jesus fala: dentro da barriguinha do Pedro pode tirar, tem 2 moedas. Amém? Olha o milagre de Deus de novo. E ele vai lá: faça isso, para que você não escandalize eles. E o reino de Deus é assim, Ele cuida de cada detalhe. E aqui, em Mateus capítulo 26, versículo 33, Pedro disse a Jesus: mesmo que todos o abandonem, eu nunca abandonarei. Ao ouvir aquilo, Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade, ainda hoje à noite, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Pedro, porém, respondeu: eu nunca abandonarei, mesmo que tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Amém? Depois de toda essa caminhada com Cristo, de toda uma experiência com o Senhor, ousadamente, Pedro enche o peito e diz: eu não vou te abandonar. Eu não vou te largar em qualquer uma das situações. Amém? E isso não é diferente nas nossas vidas. Somos impactados, estamos passando por um processo de transformação, estamos vivenciando experiências, o agir de Deus, as provisões de Deus, as providências de Deus. E nós dizemos: não vamos te abandonar, Senhor. Não vamos te deixar, não vamos esquecer do Senhor. Mas a primeira dificuldade, a primeira luta, um pouco mais forte, um pouco mais desafiadora, acontece o que aconteceu com a vida de Pedro. Jesus chamou Pedro no seu dia a dia, e ele estava trabalhando. Jesus, quando chamou Pedro, Pedro tinha uma realidade. Ele tinha o seu dia a dia, ele tinha a sua família, ele tinha seus costumes, ele tinha seus afazeres, ele tinha seu temperamento, os seus irmãos, a sua família. Eu não sei de onde Jesus te tirou, eu não sei o que você estava fazendo, mas que Jesus te leve aonde Ele te tirou, aonde Ele te colocou hoje, e que você permita Jesus te preparar para te levar aonde você não pode imaginar, porque os seus olhos não viu, seu coração não sentiu, e você não escutou nada ainda, tudo aquilo que Deus separou para a tua vida. E mesmo caminhando com Jesus durante todo o seu ministério, ele negou Jesus 3 vezes. Quando alguém chega para ele e diz: olha, você estava com Jesus. E o que ele disse? Eu não. E outro diz para ele: ei, você parece com Jesus. Eu não. E outro diz para ele: ei, você fala como um galileu. 3 vezes ele negou Jesus. Eu não sei quantas vezes você tem negado Jesus, mas eu quero te dizer que o nosso Senhor Jesus, nessa noite, pode novamente mudar a sua identidade e escrever de novo uma nova história a teu respeito. E a gente vai ver isso na palavra, através da vida de Pedro. Porque quando Jesus foi preso, Pedro negou Jesus. Naquele momento que chega Judas e dá um beijo em Jesus, o que acontece? Pedro tira a sua espada da bainha e ele corta a orelha de
Malco, um soldado. Amém? E Jesus vai lá e diz: Pedro, se pela espada você quer defender a sua vida, amém? Quer depender dela, sobre ela você vai ter o juízo. Então dependa de mim. E eu creio em algo sobrenatural. Talvez um dia, quando eu estiver na glória, eu quero conhecer Malco, eu tenho certeza que por ele ter sido tocado por Jesus, a história de vida dele foi transformada. Eu não sei como que era a orelha de Malco. Eu não sei se estava tudo certinho ou não, mas eu sei que quando Jesus colocou, ficou perfeito. Porque tudo que Jesus toca, ele transforma. Tudo que Jesus coloca a mão, algo novo acontece. Amém? Continuando. Mesmo tendo caminhado longo período com Jesus, ele acaba não percebendo que Jesus apareceu novamente. E aí quero te convidar em João capítulo 21, versículo 1. Amém? Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Tem alguém comigo aqui? Opa, acordou mais gente aí, que bênção, glória a Deus. João capítulo 21, versículo 1, diz assim: Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. E Simão disse: Vou pescar. E eles o encorajaram. Nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Em Eclesiastes diz que Deus faz repetidamente tudo de novo. E novamente, na vida de Pedro, por mais que ele tivesse perdido a sua identidade, porque ele sentiu arrependimento daquilo que ele viveu, porque ele disse algo e não conseguiu cumprir aquilo que ele prometeu para Jesus. Mas ali naquele momento, Pedro volta a fazer as coisas normalmente. E eu quero aqui em nome de Jesus, que o Senhor te desperte, tu que está dormindo, para que Cristo te ilumine novamente. Porque muitos conviveram, caminharam, desfrutaram, vivenciaram, testemunharam da glória de Deus manifestas em várias formas. Mas por um período, como a de Pedro, talvez deram como se Jesus tivesse morrido. Talvez Jesus não se manifesta mais da mesma forma. Lembra do louvor? Não é porque você não sente que Ele não está agindo. Não é porque você não vê que Ele não está presente. Esse é o nosso Deus. Vai depender de relacionamento. Vai depender desse relacionamento sendo gerado diariamente para gerar uma intimidade. A intimidade manifestada por parte de Deus revela aos seus filhos, quem tem intimidade, os seus segredos e os seus mistérios. Salmos 24, se eu não me engano. É isso que Deus faz. E é isso que Ele quer fazer. Ele quer novamente te entregar a tua identidade. Quem você é de verdade. E você é quem você é quando todo mundo não está vendo. É essa a diferença. Porque aí você sabe, quem está vendo é o Senhor da vida. Amém? Vamos lá. 4. Entrando ao clarear da manhã. Jesus estava onde, irmãos? Na praia. No 3 diz o quê? Mas naquela noite eles não pegaram nada. Quem estava na praia? Jesus. Jesus já tinha ressuscitado, já tinha aparecido algumas vezes. Amém? Mas neste momento algo santo estava para ser manifestado. Olha que bênção. Então, mas os discípulos não perceberam que era Ele. Eles não perceberam quando eles desceram do barquinho e viram Jesus. Muitos estão vindo, estão caminhando. E Jesus está do lado, mas já não está mais percebendo a manifestação, o agir, o trabalhar de Deus.
Mas Jesus está ali na beira da praia te observando. Filho, está querendo voltar de novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, filho. Quando eu te chamei a primeira vez, eu te separei, fiz um milagre da pesca, mas disse para você que você seria pescadores de homens. Eu não quero que você dependa das coisas visíveis, mas nós não vivemos pelo que nós vemos, e sim pelo que nós cremos. Por isso que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas é a expectativa que vai acontecer. A gente gera uma manifestação divina na nossa vida, crendo que mesmo não vendo que aquilo é real, vai acontecer, se materializa. Isso é Deus, esse é nosso Pai. E para muitos aqui, Jesus está na beira da praia, e está esperando você descer do barquinho, porque você continua fazendo as mesmas coisas que Jesus já te chamou para você servir a casa do Pai. Faz tempo que o Pai tem falado com você e Ele está passando do teu lado. Jesus não está morto, Jesus está vivo, Jesus é real. E Ele é o que você tem de mais precioso nessa vida, porque antes de você ter sido formado, Ele era, Ele é e sempre será. Hebreus 13:8, Ele é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Amém? Estamos terminando, irmãos. Mesmo assim, voltamos a fazer e ser tudo de novo o que o velho homem fazia. É como se você viveu em um parêntese, né? Existem muitos irmãos que tiveram experiências com Deus e por um período eles viveram entre parênteses uma experiência sobrenatural com Deus. Foi um período, foi tão precioso aquela época com Jesus. Olha, foram 3 anos marcantes na minha vida. Olha que coisa sobrenatural aquilo que Deus fez e se manifestou. E fecha o parênteses. Parece que Jesus mudou. Parece que Jesus não é o mesmo. Parece que os milagres que Jesus opera não é o mesmo que aqueles dias manifestou na tua vida. Parece que o mesmo poder que um dia operou na tua vida, curando a tua vida, te resgatando, te salvando, te libertando, não é o mesmo Jesus. O que aconteceu? Cadê a identidade? Não se afaste da simplicidade que há em Cristo. Jesus é simples, mas é poderoso. Amém? Vamos lá. João 21:7. Diante disto, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão ouviu que era o Senhor, vestiu a sua túnica e pois havia tirado e a lançou ao mar. Aqui foi logo em seguida que Jesus pergunta para eles e diz assim: ei, vocês pegaram alguma coisa? E eles falaram: não, nós não pegamos nada. Em outras versões Jesus diz: ei, vai lá e joga do lado direito e depois vocês voltam. E Jesus vai lá, orienta eles, eles vão até o mar de novo, pegam novamente peixes. Tem uma versão que diz que foram 139 peixes. Amém? E eles pegaram peixes grandes, e quando eles voltaram, no meio daquela caminhada, João olha para Pedro e diz assim: ei, quando aquele moço estava falando, o meu coração queimou. Eu acho que era o Senhor. Se o teu coração ainda queima, deixa o Senhor falar com a tua vida. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Que o Senhor se manifeste novamente, que você deixe esse calor, esse fogo, essa sarça do fogo de Deus no teu coração voltar a queimar. Vamos continuar aqui, senão não vou concluir. Versículo 12. Então Jesus os convidou: vinde e tomai o vosso de jejum. E nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar-lhe: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Eu quero chamar o ministério de louvor, por gentileza. Jesus aproximou-se, pegou o pão e deu a eles.
tomou um peixe e fez o mesmo. Naquele momento, quando Jesus fez isso, os discípulos devem ter imaginado, tenho certeza, eu não preciso perguntar se é Jesus, porque foi da mesma forma que ele multiplicou os 5 pães e os 2 peixinhos. Amém? Era 2 pães e 5 peixes. Amém? Agora foi confuso, mas ele multiplicou para todo mundo, ele alimentou toda aquela multidão. E eles creram que Jesus estava presente. E algo aconteceu naquele lugar. Houve muita alegria, porque novamente Jesus começou a fazer a diferença na vida daqueles homens de Deus. Quem conhece Jesus e caminhou com Ele, sempre vai sentir o seu cuidado, mesmo estando perto ou não. O cuidado de Deus nos detalhes são reais. Hoje nós temos a possibilidade, novamente, de assumir a nossa missão. E no versículo 15 a gente vai concluir. Amém? Jesus sempre vai te confrontar na sua dificuldade, nos seus medos e principalmente nos seus pecados. Ele quer te confrontar. Porque no versículo 15, aí a gente vai encerrar, diz assim: assim, após tomarem os de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? E respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus encarregou: cuida dos meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. Outra vez, no 16, outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe confiou: pastoreia as minhas ovelhas. Porém, pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus ter perguntado pela terceira vez se tu me amas, e assegurou: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabe que eu te amo. E comissionou Jesus: apacenta minhas ovelhas. Eu quero te convidar a ficar em pé. Eu não sei qual foi as suas lutas, as suas dificuldades e aonde foi que você perdeu a sua identidade. Deus tem carinho, tem cuidado e tem zelo pelas nossas vidas. Ele fala: olha, procura ver aonde você perdeu o primeiro amor, se arrepende. Eu te amo, meu filho. Jesus tinha um unigênito, e por amor ele entregou o que ele tinha de mais precioso para se tornar primogênito. Em Romanos 8:31 diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí no 32, Romanos expressa ali, o Paulo escreve para Romanos e diz assim: olha, se Deus, na sua glória, não poupou o seu único filho por amor às nossas vidas, imagine o que Ele pode fazer por aqueles que o amam. Se você entrega a sua vida pelo seu filho, imagine o que você faria. Qual seria o que é mais importante, o que é mais grandioso do que você entregar o teu filho? Ele está dizendo para você: filho, haveria alguma coisa demasiadamente impossível para que eu não possa operar na tua vida? Ei, você tem perdido a identidade. Eu não sei quais são os teus medos, eu não sei aonde foi que você se perdeu nessa caminhada, aonde você perdeu essa identidade. Mas eu quero te dizer, os dons de Deus são irrevogáveis.
A identidade que Deus colocou na tua vida, Ele não volta atrás. Você é porque Deus diz que você é. Você é o que a Bíblia diz a teu respeito. Você é, e a tua casa é, as promessas de Deus que Ele tem para a tua família. Não é por acaso que nós estamos aqui na casa do Pai. Não perca a oportunidade. Eu não sei quantas vezes, assim como Ele fez com Pedro. Pedro achava que amava Jesus e Jesus pergunta para ele: Pedro, você me ama mais do que eles? Amo. Tem certeza, Pedro? Eu não sei o que você tem colocado na frente de Jesus, eu não sei o que tem te impedido de buscar Jesus, mas uma coisa eu sei, assim como Pedro se arrependeu naquele momento, ele disse: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Eu não sei, eu acho que eu te amo, mas de verdade, será se eu te amo? Será se a identidade de Cristo está em mim? Será se as pessoas que estão caminhando comigo conseguem ver Cristo? Conseguem ver a glória de Deus manifestada na minha vida? Será se as pessoas que estão à minha volta, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha esposa, o meu filho, no meu trabalho? Aleluia.